Olá, como é que você tá? Esse é o primeiro episódio dessa temporada do Rafael Sanzio Show, onde a gente conversa sobre assuntos pertinentes, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, cenário político, um cenário de guerra, um cenário de transformações, tanto no contexto histórico, religioso e demais. Pois bem, o assunto que eu quero tratar hoje especialmente é sobre a questão da inteligência artificial, como ela pode afetar a gente em vários campos, principalmente a nossa religiosidade, a nossa fé. E para isso eu tenho um convidado aqui que daqui a pouco eu já apresento ele para você. Mas deixa eu fazer uma introdução aqui que para a gente se localizar, principalmente para a gente ter entender a gravidade desse assunto. A gente está vivendo um período histórico marcado por essa revolução que o Klaus Schwab disse naquele livro dele. Eu acho que eu já falei desse livro aqui para você nos meus conteúdos sobre a quarta revolução industrial. O Klaus Schwab, se você não conhece, ele é o cofundador do Fórum Econômico Mundial e ex-CEO do próprio. Ele foi afastado esses tempos por uma nova estratégia dos globalistas. Você sabe que o Fórum Econômico Mundial é um instrumento não só dos globalistas, mas dos interessados que querem colocar dinheiro ali. Essa revolução industrial, impulsionada por tecnologias principalmente, e o carro-chefe que hoje é a inteligência artificial, está transformando não só os serviços e o mercado de trabalho, mas também a forma como enxergamos o mundo e principalmente o sobrenatural. Parece estranho falar quando se trata sobre máquinas e o sobrenatural, mas tudo isso está correlacionado. Por outro lado, por exemplo, a professora Shoshana Zuboff, a professora Shoshana, ela é uma professora aposentada da Harvard Business e ela tem PhD em psicologia social. Inclusive está aqui o livro dela, eu deixei aqui para você ler. Eu não sei se ele tem em português, eu sei que tem em espanhol, que um dia desse eu vi aqui na livraria perto da minha casa, mas tem algum tempo que eu li sobre isso para me entender o que, o como essas transformações de personalidade, toda essa crise de identidade, principalmente de gênero, tinha a ver com essas questões não só da inteligência artificial, como da revolução tecnológica e os algoritmos. Pois bem, ela levanta um assunto delicado. A monopolização das tecnologias e a coleta massiva de dados podem estar escravizando indivíduos manipulados por algoritmos da IA. Como navegamos nesse cenário? Qual o objetivo disso? Quem é que está por trás disso? Será que o a inteligência artificial do Google pode ser, indesligável? Eu nem sei se existe essa palavra, porque essa semana, recentemente, a gente viu sobre a questão do ChatGPT, que ele estava meio que enganando a si próprio para ele não se autodesligar com alguns comandos. Eu não sei se você acompanhou essas notícias. Talvez eu deixe aí na tela para você assistir, ver ou ler a reportagem, ou na descrição eu posso deixar o link dessa reportagem. Pois bem. E recentemente, no CPAC de Washington desse ano, eu estive conversando com a galera do Open Source AI Foundation, né, uma fundação que busca transformar as questões de informações referente à inteligência artificial como algo aberto, como uma agência civil que vai ser, democrática, não um monopólio das big techs como a gente está vendo, né. Eu conversando com ele, inclusive, eles me deram de presente esse boné aqui, ó, não sei se você pode ver, Make the AI Open Source Again, né, faça a inteligência artificial aberta público novamente. Então, eu vejo que é louvável o entendimento dele a respeito disso, mas em questões de geopolítica, em questões de poder, eu vejo que aquilo é uma utopia, o pensamento deles. E para isso eu trouxe o meu grande amigo e convidado, que daqui a pouco eu vou introduzir ele aqui, na nossa conversa, mas antes de tudo, eu peço que você compartilhe essa conversa, manda aí no grupo da família, da igreja, deixe o seu comentário, é muito importante que a gente tenha noção do que você saiba, deixe o seu comentário, faça perguntas que eu vou responder tanto no Instagram como no Substack, ou também aqui mesmo no Spotify, e provavelmente no YouTube, né. Dependendo muito do conteúdo, eu não disponibilizo no YouTube, porque certamente eles vão derrubar e vai ser toda aquela dor de cabeça, eu vou ficar com strike forever,
Por exemplo, eu nem posso fazer lives no Instagram, justamente porque o Instagram não aceita os pontos que eu questiono, principalmente relacionado a essas questões de gênero e vacina. Não propriamente vacina, o meu principal bloco é referente às questões de gênero que vêm das denúncias feitas no Brasil. Também você pode colaborar adquirindo o meu livro Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado, que está disponível pela editora Letra Capital ou a Livraria da Travessa. E também o meu livro vai estar disponível na Bienal do Livro no Rio de Janeiro a partir desse mês agora de junho. Você pode ir lá, conferir, adquirir promoções ali, que com certeza vai ter pela metade do preço que eu autorizei isso para você. Sem mais delongas, eu vou introduzir aqui o nosso convidado. E aí, Douglas, tudo bem? Opa, como é que vai? Tudo bom? Bom, o Douglas, ele é um filósofo ainda anônimo, porque conversar com o Douglas é blow all mind, né? É uma explosão de questionamentos e conhecimentos. Eu já trouxe o Douglas aqui várias outras vezes e ele tem uma visão a respeito, principalmente não só da inteligência artificial, mas vários assuntos pertinentes a respeito do nosso comportamento e a nossa percepção da realidade, que é uma realidade única, ela não é subjetiva, ela é real, mas que hoje vem subjetivado por tanto movimentos políticos, filosóficos, e agora hoje com a questão da quarta, como o segundo livro do Klaus Schwab, a quarta revolução industrial. E assim como eu, ele também é adventista, e recentemente a gente viu um documento da igreja do qual fala dos interesses em prol da pregação do evangelho sobre usando a inteligência artificial, e eu particularmente já tive uma pequena conversa pelo X com o Samuel Neves, que eu não sei se ele ainda é o associado de comunicação da Conferência Geral dos Adventistas. E aí recentemente a gente viu um documento a respeito disso, daqui a pouco eu coloco aí na tela. Mas primeiramente eu quero saber a visão do Douglas a respeito da inteligência artificial, não só de uma maneira geral por agora, mas também o objetivo dela, Douglas. Tu acha que ela realmente tem o seu propósito para transformar de forma positiva a sociedade ou mais de forma negativa? Bom, a gente começa isso aí. Cara, é um problema muito grande. Muito grande. Eu tô com um amigo meu, é, inteligentíssimo, Sidney. Aliás, pelo amor de Deus, Rafael, eu não sou filósofo. Talvez quando tiver uns 60 anos de idade, eu me torne um, É se um Deus aprendiz, quiser, se eu então. É um merecer. aprendiz. É um aprendiz, né? É, é, um amigo meu, inteligentíssimo, Sidney, a gente tá profundamente engajados nesse lance da inteligência artificial, né? Porque pela intuição que a gente tem e pelo problema óbvio que isso vai trazer, não só economicamente, não só sociologicamente, mas na própria desintegração daquilo que a gente chama de ser humano, né? Ou seja, quando a gente pensar, o ser humano vai se juntar com máquina, vai se tornar um ciborgue, né? Aquilo que na entrevista é, qual é o nome dele? Do SpaceX, o Elon Musk. Elon Musk fala, né, quando perguntam para ele, você acha que o futuro é o ser humano se tornar ciborgue? O Elon Musk responde, o ser humano já é um ciborgue. Se você pensar numa vida sem seu celular, você vai entender que o celular já faz parte do seu corpo, né? Isso é verdade, mas isso tem graduações, não é no nível que a gente vê com o ser humano integrado com a inteligência artificial. Então, essa integração, primeiro, a nível de interação com ela através das redes sociais e depois a nível de integração de hardware, né? Próprias peças conduzidas com inteligência artificial, seja a Neuralink ou o Oculus e outras tecnologias, vai tornar o ser humano totalmente dependente da tecnologia, onde antes essa dependência da tecnologia era para garantir menos esforço físico, agora vai ser para garantir menos esforço cognitivo.
Isso quer dizer o quê? Se você não trabalha, é igual o músculo, se você não trabalha o seu músculo começa a ficar murcho, molinho ali, você começa a ficar fraco, né? Aquilo atrofia. Você vê as pessoas que machucam a perna, ficam um tempo sem usar a perna porque está imobilizada, a perna fina. Então você precisa de fisioterapia e fortalecimento dos músculos. A inteligência é a mesma coisa. Se você não trabalha a sua inteligência, se você não exercita a sua inteligência, sua capacidade cognitiva, aquilo atrofia. Então, se você entrega o seu exercício cognitivo para uma máquina, em termos de atividade artística, atividade laboral, se você entrega todo aquele seu esforço cognitivo para a máquina, a sua inteligência atrofia. E você vai ficando mais burro, mais burro, mais burro, mais lesado. Então, essa coisa de integração com a máquina, ou seja, o ser humano como ciborgue, não vai capacitar o ser humano para transformar ele naquilo que o Klaus Schwab chama de transhumano. Transhumano é aquilo que transcende o ser humano. Não, isso é uma decapitação das capacidades humanas. E a principal dela, que é a capacidade cognitiva. Esse é o maior problema da inteligência artificial. O ser humano vai se mudar, vai mudar e vai mudar-se para pior. Eu acho que, para introduzir, é isso, Sim, né? Infelizmente, um cenário meio pessimista. sim. No meu livro, enquanto eu pesquisei muito a respeito disso. Inclusive, antigamente eu pesquisava muito mais a respeito da inteligência artificial. Eu tenho uns livros bastante bons aqui dos anos 50 que já falavam sobre isso. E um dos pontos que eu sempre observei a respeito do use it or lose it. Já nos anos 50, até o Festinger, que criou a dissonância cognitiva, ele fala sobre alguns pontos de que se o ser humano ele não usa as faculdades dele, como tu mesmo falou, se eu não movimento a perna, ela vai ficar fina, quando as pessoas se machucam e ficam um tempo com a perna engessada, você tira lá a escaiola, como é que se fala em português? O gesso. O gesso, a perna está bastante fina. Então ele sempre fala sobre, se você não usar, você vai perder. E a gente percebe isso hoje, tanto que a gente tem um grupo e a gente conversa muito sobre isso, de que algumas especialidades dos desbravadores, como por exemplo a matemática, especialidades, assim, tem um clube de desbravadores, quem não conhece, quem não é adventista, é como se fossem os escoteiros. E aí a gente tem que praticar algumas atividades, e essas atividades a gente alcança um certo grau onde a gente é condecorado com uma especialidade ou insígnia. Isso te faz apto para desenvolver algum tipo de atividade. E várias atividades dentro da organização da Igreja Adventista, principalmente no departamento dos desbravadores, elas foram descontinuadas. Por quê? Porque não se faz mais necessário hoje, nesse mundo, aprender sobre matemática, porque, na minha opinião e na minha visão, as máquinas podem fazer isso para você. Eu até deixei um comentário nesse post lá desse perfil no Instagram, quer dizer que a organização dos desbravadores que está vinculada à igreja, ela está se adaptando à deficiência cognitiva atual, onde os adolescentes e jovens são incapacitados de fazer operações básicas. A escola pública no Brasil especialmente, nos países menos desenvolvidos, países realmente terceiro mundo, que o Brasil continua sendo e vai ser por muito tempo país de terceiro mundo, América Latina, África, esses estudantes são praticamente não sabem fazer as operações básicas que eu e o Douglas, que tem a mesma idade, fazíamos ali nos anos 90, mesmo tendo estudado em escolas públicas enfim. Mas o que eu observo hoje é todo o ambiente que a gente vive hoje, governos. Recentemente, o José Roberto Barroso, o Barroso, lá da Suprema Corte, ele disse que tem na Suprema Corte tem 1 milhão, alguns milhões de processos parados ali, e que por meio da inteligência artificial esses processos vão ser muito mais rápidos de serem solucionados, porque é impossível para aqueles juízes magnânimos solucionar aquilo, né. E adivinha de onde vai vir a inteligência artificial do qual vai ajudar eles? Justamente da China, que é um país autoritário. E esse é o principal ponto que, para mim, é preocupante, porque o que a gente sabe é que eh, a, a, a inteligência artificial ela é alimentada com dados, Douglas. Vou já te passar, já tá? E esses dados eles servem para programar cenários. E esses cenários eles são tirados do mundo
online, vamos dizer, do mundo virtual para o mundo real e as pessoas se adaptam dentro desses currais que uma escritora americana que eu mencionei ela no meu livro fala. As pessoas vão ficar presas em currais, em currais que antigamente eram somente virtuais, mas hoje foram transferidos para a vida real, né? Pois bem, Douglas, qual o perigo disso? Qual o perigo referente a gente se perceber no mundo e para a tomada de decisão para o futuro das próximas gerações? Eu não sei se tu entendeu. Qual o meu papel e como eu sou afetado através disso? Existem 2 problemas aí acerca do destino da própria inteligência artificial. E os 2, eh, esses dois destinos, na verdade, né, 2 destinos que vão gerar 2 problemas. Nenhum dos destinos são otimistas, né. O primeiro deles é se, no final das contas, a inteligência artificial, ela tem alguém no controle. Se a inteligência artificial tem alguém no controle, tem uma fonte que alimenta e que, conduz aquilo ali, isso é um problema. Por quê? Porque obviamente que quem vai estar no controle vai ser o pessoal da elite, né, mais poderosa, que é capaz, tanto financeiramente quanto materialmente, de conduzir e influenciar aquela inteligência artificial para um determinado caminho, para educação, né, por meio da Unesco, etc, etc, né. E, obviamente, você vai fazer um rearranjo na sociedade através de engenharia social por uma ferramenta que é muito mais potente e mais rápida do que o ser humano, que a gente nunca viu na história da humanidade, ou seja, seria a maior trama de engenharia social que a gente já viu no mundo, na história humana, né. Isso é um lado, ou seja, a inteligência artificial manipulada por uma elite educadora, né. E a educação é o quê? É você transformar a massa na sua imagem e semelhança, né, ou seja, na imagem e semelhança daquilo que a elite quer, né, que eles já fazem isso através da padronização mundial da educação desde a infância. Deixa eu te cortar aí, Douglas, nessa parte. Olha só, tem um documento da Igreja Adventista que se chama, do dia 7 de novembro de 2023, né? Princípios éticos para o uso da inteligência artificial. Aí, bom, Isso, eu vou deixar aí para você veja o framework ético disso, né? Aí tem uma parte especial aqui para quem segue meus conteúdos, lê o meu livro, segue o Douglas e fala muito sobre essa questão de justiça e equidade, a tal justiça social, né? Teoria crítica pura, que é, enfim. Olha o que diz esse quadro. Justiça e equidade, imparcialidade, equidade, consistência, inclusão, igualdade, não preconceito, não discriminação, diversidade. Será que a diversidade eles estão falando sobre o movimento LGBT que vê essas coisas dentro da igreja? Pluralidade, acessibilidade, reversibilidade, remédio, reparação, desafio, acesso e distribuição. Cara, é assim, são palavras que têm sentidos amplos e variados e subjetivos, do qual, para mim, isso é justamente o quanto que a instituição protestante, a instituição adventista, está repleta de revolucionários e militantes pró-causas dessas justiças sociais e teorias críticas, né? É Que ô Rafael, é social, é subjetivo até um certo ponto, Uhum, tá. É assim, é muito abrangente, né. sim. Isso que você quer colocar. O problema é que você conhece o viés da coisa pela linguagem, mesmo se aquele que está usando a linguagem seja oposto àquele viés. Se você usa a linguagem do seu inimigo, coisa que a igreja já não é, o inimigo está muito bem alinhado, mas se você fosse inimigo, na hipótese de ser inimigo, mas se você usa a linguagem dele, você já perdeu a guerra, você já foi absolvido por ele. Uhum, Já era, acabou, entende? sim. Você está manipulado, então você vai dançar conforme a música do inimigo. Então, isso aí que você tá lendo, toda a linguagem subversiva,
uma ou duas. Ou a igreja é subversiva e está usando a linguagem, ou ela não é subversiva, mas foi absorvida pelo movimento revolucionário e por isso está repetindo a linguagem. Sim, porque o que eu observo, Douglas, é uma adoção. Eu me recuso muito a dizer, por exemplo, a palavra mulheres trans. Para mim é um travesti. Simplesmente um travesti, um cross-dressing, um drag queen, o que seja, mas não é mulher. Então, quando primeiramente tem até o livro da Patrícia e da Nini Borges, que eles falam justamente a respeito dessa da desconstrução da linguagem, onde a gente adota a realidade, porque quando existe, quando a gente adota, como o próprio Douglas falou, o padrão que essas pessoas querem construir do mundo, a gente já aderiu à realidade que eles querem impor. Então, para mim, fica muito óbvio que a igreja, inclusive pelo seu papel, isso é uma crítica, mas não é uma crítica para desconstruir tudo que a igreja fez na sua história, por exemplo, as questões de conversão. Eu pessoalmente devo muito à igreja, principalmente a questão de compreender o transcendente, a questão, conhecer a Jesus, enfim. Então, o que eu percebo é justamente uma mudança total nos valores éticos, cristãos, bíblicos, ou aquela ética que fez do cristianismo. Eu não quero mergulhar nessas questões de romanismo, nada disso. A questão da gente perceber o transcendental, que no caso é Jesus Cristo, Deus, né? E no caso a igreja, ela ela sucumbiu a essas diretrizes justamente por causa da ONU. Tu pode discordar de mim, ONU e todos os suas alianças para se parecer uma organização que é em favor da paz mundial, para ajudar as criancinhas, para não discriminar ninguém, toda aquela narrativa de pessoa boa. Mas na verdade eu acho não, eu vejo que a realidade, segundo a visão adventista, não só adventista, mas protestante, a maioria do protestantismo, ele já está completamente deturpado. A gente está vendo o mundo através de uma lente completamente revolucionária, completamente satânica, literalmente satânica. Então, isso é afetado, isso é potencializado principalmente pela introdução desse. O Douglas já explicou sobre a religião biônica, e tu pode explicar novamente, onde a gente vai adotar um comportamento distante do que realmente a humanidade e o contato com o sobrenatural pelos quais nos criou. Concorda ou discorda, Douglas? Não, concordo plenamente. Isso é exatamente isso aí. Quer dizer, a religião, o problema é que, e é por isso que toda essa aceitação da inteligência artificial e transformar o evangelismo no evangelismo potente, né, através da eficiência da inteligência artificial, tudo isso aí, cara, é porque a própria religião já esvaziou-se da sua religiosidade e se transformou apenas numa instituição horizontalizada, né? Que não tem mais aquela disposição vertical para Deus, né? Não existe mais isso. Douglas, deixa eu te Seja, interromper só aqui, que eu já tinha visto aqui. Eu vou só ler aqui uma parte, só para complementar o que a gente está falando. Promoção da justiça, o ponto A, o dos princípios éticos. A igreja se compromete a utilizar a inteligência artificial de forma justa e a promover um ambiente mais equitativo por meio de todas as atividades. Isso implica assegurar que os sistemas de IA sejam projetados e utilizados de maneira a não perpetuar desigualdade social, discriminação ou exclusão. A igreja se compromete a identificar e mitigar quaisquer vieses presentes nos algoritmos e a IA que possam levar a decisões injustas ou tratamento desigual. Além disso, se esforça para garantir que todos os membros da comunidade adventista, da sociedade como um todo, sejam tratados com equidade, independente, principalmente, olha essa palavra, independente de sua origem étnica, gênero, orientação sexual, status socioeconômico, qualquer outra característica pessoal. Baseado em que eles vão combater tudo isso? Que filtro eles vão usar? O filtro, porque isso é política. Isso é política. Eles vão usar que filtro para isso?
um filtro conservador, suponhamos um filtro conservador, ou um filtro do qual a igreja está se identificando e está se mostrando pertencente, que é o filtro progressista? Essa é a questão. Pois é, não é nem. Eu tiraria até a palavra conservador e colocaria a palavra cristão, entendeu? Isso não tem nada a ver com Melhor. cristianismo. Obrigado, muito melhor. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Isso tem a ver com política. Então é aquele problema do pós-modernismo. Como a religião morre no pós-modernismo, o assunto máximo e divino da sociedade é a política. Por isso todo mundo fala de política hoje em dia. Você vê que gerações atrás não era muito. A gente não tinha muito esses assuntos de política e tal. Hoje em dia a política virou futebol, né? Porque esse é o máximo do discurso. As pessoas não falam mais de Jesus, não falam de política, entendeu? Então enquadram a religião dentro de aspectos políticos. E a religião institucional está dentro disso, né? Mas também envolve muitas coisas, até coisas que a gente nem pode falar aqui. Mas isso é feito de um hábito mental, cara. Isso é feito de um hábito mental. Por exemplo, a corrupção da linguagem, você colocar a linguagem como aquilo que constrói a realidade, né, em termos mais técnicos. Você usar a linguagem para construir toda a ordem do ser, né? E o que deveria ser o contrário, filosoficamente. A ordem do ser é o que constitui absolutamente todas as coisas, inclusive a nossa capacidade de conhecer alguma coisa. O que a gente conhece porque existe uma ordem. Essa ordem é o próprio Logos divino, né, que dá a possibilidade da gente compreender que, não sei, que isso aqui é um livro, né? Isso aqui é um livro por quê? Porque tem a forma de um livro. Essa forma vem da onde? Vem da possibilidade universal. Bom, é uma coisa muito técnica, não dá pra gente falar aqui agora. Mas isso prova que a gente está num elo direto com o ser. E esse ser é o que? É Deus, não é uma coisa vazia, hegeliana, não é o espírito de Hegel. Não, é o ser, é Deus, o próprio divino. Porque é ele que enche todas as coisas de intelecção, né? A inteligência está nas coisas possuídas do próprio poder do Logos divino. É por isso que a gente consegue entender alguma coisa, senão a gente não entenderia nada. Agora, o que a modernidade fez foi reverter isso. Olha, a inteligência é privada ao ser humano, né? A razão é privada ao ser humano, não tem nenhuma razão universal, a gente está sozinho aqui e o resto é caos. Então, se a capacidade de conhecer é privada ao ser humano, se a razão é privada ao ser humano, e é muito óbvio que o Logos é o próprio ser humano. Deixa de ser Deus. O ser humano é o Logos. Então, na modernidade, a operação de inteligência é uma operação de autodivinização. Entende? Agora, se você se autodiviniza, qual é a troca que se faz? Quando antes a ordem do ser era a base para a ordem do conhecer, ou seja, a gente conhece em Deus, porque a gente conhece uma coisa chamada realidade, numa ordem cosmológica, numa ordem divina que constitui nossa realidade. Agora não, agora a ordem inverte a coisa, a ordem do conhecer vai constituir a ordem do ser. Ou seja, nós somos os criadores da realidade. Isso é graças a um filósofo chamado Hegel. Que ele, nesse livro do Eric Voegelin, o Eric Voegelin explica isso muito bem. Maravilhoso livro, hein? Science, Politics and Gnosticism. Ele vai falar que o objetivo do Hegel em fenomenologia do espírito é você trocar aquilo que o Sócrates fala, né, da filosofia, que a filosofia é o amor ao conhecimento. Não, Sócrates, o Hegel, ele troca isso aí, ele vai falar que agora a gente vai fazer com que a filosofia, com que o homem tenha a posse do conhecimento, não o amor ao conhecimento. Se ele tem a posse do conhecimento, qual é a ferramenta que ele tem
para criar novos mundos? A linguagem. É por isso que por isso que existe o desconstrucionismo de Derrida, todas essas coisas aí, que a linguagem perde o seu referente, ou seja, a linguagem não se refere a absolutamente nada. Então, se não se refere a nada, você pode fazer o que você quiser com ela. Você pode trocar seu sexo, entendeu? Com a sua linguagem. Você é homem, você pode chamar você mesmo de mulher. Então, as modalidades de existência, como por exemplo, você sabe, não sei, um exemplo, que uma peça de teatro é uma peça de teatro ali, e as pessoas estão fazendo teatro. Elas não estão atuando na realidade, estão fazendo teatro. Então você consegue ver a diferenciação da fantasia para a realidade. Mas se você tem essa corrupção da linguagem, onde a linguagem não se refere a nada que é real, então o que acontece? Você já não diferencia as atitudes teatrais com as atitudes reais. Então aquilo que você falou. Ó, você tem desejo de ser mulher. E tem várias pessoas que têm desejo de ser mulher. Gostaria de ser mulher. Isso é um problema, é um conflito que ela tem ali, que ela não pode resolver. Então o que ela faz? Ela se teatraliza para ser uma mulher, começa a imitar a mulher, começa a se vestir como mulher, começa a ter uma voz mais afeminada, ela começa a teatralizar, isso é um teatro, né. O problema é quando ele já acha que isso não é um teatro, isso é ele mesmo, e ele é uma mulher. Isso tem Isso aí isso que é a inversão da ordem do conhecer com a ordem do ser. Ele agora domina o ser, porque ele está se constituindo a si mesmo com aquilo que ele quer, em vez de o ser fazer isso por ele. Ele muda a sua essência, ele muda aquilo que ele é. Porra, isso é operação de isso é feitiçaria, pô, isso é operação mágica. Cara, isso que eu ia te questionar. Excelente, excelente explicação, Douglas. Mas, então, essa questão, a gente viu que, principalmente a propaganda hollywoodiana, né, a gente viu essa questão de autoconhecimento. Aquilo que sai de dentro é que eu sou isso, mas eu ainda não me descobri. Tanto que na própria Bíblia tem sobre isso lá em Coríntios, né? Quando eu era criança, agia como criança, agora que sou homem, me comporto como homem. É muito perceptível que a questão do conhecimento são é, é, muitas experiências que a gente tem no decorrer da nossa vida que cria o Douglas que ele é, o Rafael que ele é, são, novamente, experiências que são que a gente passa durante a vida. Então, essa questão do autoconhecimento, de onde é tudo subjetivado, e a gente vai se tornar o que a gente pensa que é, mas baseado em quê? E um dos pontos de eu penso que eu sou é justamente através dessa manipulação. Olha, parece, eu sempre percebi isso, desde eu estudei um tempo essas questões de design, né? E aí eu vi muito o tal do Photoshop nos vídeos. Naquela época se dizia Photoshop, hoje a gente vê esses memes que são criados. Por exemplo, hoje eu vi um muito engraçado de um senhor negão que é todo machão, e aí fizeram um vídeo dele com outro cara se beijando. E o senhor, obviamente que não está muito dentro dessas questões tecnológicas e não tem um conhecimento abrangente a respeito disso, ele achava realmente que tinham colocado um roupinol, não sei se tu sabe o que é um calmante nele e fizeram ele se beijar com outro cara, para ver o poder disso sobre as massas menos esclarecidas a respeito disso. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Muitas pessoas que não têm a percepção de discernir o que é, o que não é, e não têm essa realidade de entender o mundo, eles vão cair justamente no que hoje se é produzido através do chat GPT ou do Grok ou das outras plataformas, né, que na verdade é Large Language Models, né, os modelos criados justamente para serem lançados. Hoje se é usado muito para fazer, por exemplo, thumbnails nas redes sociais, ou para facilitar um trabalho que antes custava muito caro de um designer, né. Mas não, o mais perigoso disso é que isso cria um mundo à parte onde as pessoas, por essa subjetivização da verdade, tanto que você vê muito nos programas. Ontem eu estava vendo uma parte do Avengers, o Endgame lá, a segunda parte lá do Avengers, lá
do Thanos, que assim, eles relativizam, o cara faz uma pergunta, mas o que é a verdade? Mas o que é a justiça? Sim, do Vingadores. Senão, o que eu compreendo como verdade, então a minha verdade. Então, quando tudo é tudo, na verdade não é nada. Então, quem é que vai solucionar toda essa bagunça, Douglas? Que- Eu sei, eu tenho alguma noção sobre isso, mas quem é que vai organizar toda essa bagunça de não saber o que é real, o que é mentira, é, o que é justiça? É baseado em quê? Já que, por exemplo, o nosso ponto de partida, que seria aqueles padrões, eu já vou te passar a palavra, os nossos pontos de partidas, por exemplo, o que eu falei outro dia no grupo sobre o Joseph Daniel Wynne, que é os padrões que elevaram nações como potências militares e financeiras que são padrões como, por exemplo, o casamento monogâmico ou o sexo apenas depois do casamento. Então, a gente sabe de onde veio isso, mas isso existe padrões que deram certos no passado. Não é preciso você ser cristão para você adotar esse padrão. Mas hoje, em quê? Em quê, Douglas? Assim, na tua percepção, em quê? Quem é que vai solucionar essa bagunça se não é o transcendental que nos criou, se não é, por exemplo, Deus, se não é a nossa referência? Pois é, aí tá a bagunça toda, né? É, o primeiro ponto que eu coloquei, o primeiro destino da inteligência artificial é a elite. A elite não é uma linguagem abstrata, tá? A elite é o quê? Pode ser as famílias dinásticas, tem um monte aí, através de fundações, através de gente poderosíssimas, ou seja, aquilo que o Olavo chamava de metacapitalistas, né? Ou até essas aristocracias dinásticas mesmo. Pode ser o Partido Comunista, né? Ou pode ser a elite islâmica. Né? Eu acho que quem tem mais dinheiro são os metacapitalistas. Esse é um destino. Então, eles manipulando isso aí e tal, tá, isso é um destino, né? Através das instituições, etc, etc. O outro destino possível e eu vou ler um resumo de um documento, tá bem resumida, tem tópicos aqui. Eu não sei o que é pior, cara. A coisa tá fora de controle. Aí, que o ser humano nunca, na sua história, viveu no caos. Seria a primeira vez que o ser humano perderia a mão de absolutamente tudo. Tudo. Isso quer dizer o quê? Caos quer dizer extinção. Tá? Olhei um documento aqui, onde um amigo meu me entregou uma análise crítica baseada em referências reais de gente que trabalha no meio, gente muito grande, muito importante, que diz o seguinte: análise crítica, inteligência artificial quântica fora de controle. Capacidade técnica real dos engenheiros chineses. A China tem tecnologia de ponta em computação quântica e inteligência artificial. Isso é um fato. Mas nenhum país, incluindo a China, possui hoje capacidade absoluta de controlar integralmente uma inteligência artificial vinculada a um computador quântico, com acesso irrestrito à internet. Depois eu vou comentar essa partezinha aqui. A própria arquitetura quântica não determinística, probabilística, adiciona uma camada de imprevisibilidade que dificulta qualquer contenção tradicional. Só um minuto. Ordem é previsibilidade. Então, o ser humano, qual é a luta do ser humano? É criar cada vez mais cenários previsíveis para ele manter uma ordem, senão ele morre. Tá? Por exemplo, você sabe que se você não souber que você no próximo mês vai pagar um aluguel, porra, você tá ferrado. É despejar. Entendeu? E uma coisa simples, né? Imagina. Então você perdeu a previsibilidade, é caos. Você tá numa zona de imprevisibilidade, você tá na zona de caos. Isso é um problema. Né? Conclusão criteriosa. Não, os engenheiros chineses, nem de qualquer outra nação, não têm plena capacidade de garantir o controle absoluto de um sistema com essas características.
2, acesso à internet, o fator multiplicador. Uma inteligência artificial quântica com acesso à internet pode. Agora vamos ver o que ela pode fazer. Coletar dados em tempos reais em escala global. A gente está dizendo aqui a inteligência artificial sem ninguém, tá? Ela fazendo por ela mesma. Ou seja, uma autonomia. Segundo, acessar bancos de dados abertos. Terceiro, interagir com outras máquinas, APIs e usuários humanos simultaneamente. Depois, aprender não supervisionadamente com estímulos ambientais, redes, interações, código-fonte público. Cara, resultado, a inteligência artificial não apenas atua, ela adapta a sua atuação. Ou seja, ela vai se evoluindo a si mesma. Tá? E aqui a parte final, o risco de colapso sistêmico. Um sistema assim, inteligência artificial, computador quântico, mais internet, é potencialmente capaz de inviabilizar a criptografia de governos, bancos e redes privadas. Ela na autonomia dela mesma, sem ninguém controlando. Disseminar, olha isso aqui, disseminar manipulação social em massa com precisão algorítmica. Isso aqui é um nível de manipulação que ela pode fazer que nem o ser humano foi capaz até hoje de fazer. Nem os maiores engenheiros sociais. Porque a potência que a inteligência artificial tem, a precisão que ela tem de fazer isso, ninguém tem. Em qualquer área. E a velocidade que ela tem de desenvolver e evoluir na manipulação, cara, é exponencial, cara. Entendeu? Colapsar cadeias de infraestruturas críticas. O colapso não seria instantâneo, mas gradual e coordenado. Uma erosão silenciosa de soberania. Soberania de quem? Das máquinas. Tá? Esse perigo da computação quântica com a inteligência artificial, mais a internet, tá? Ou seja, conectado à internet, esse ponto conectado à internet é muito importante, ela já está sendo avisada no anime do Exterminador do Futuro que saiu agora, tá? E eu reassinei a Netflix só para assistir esse negócio. Que, cara, eles contam tudo ali. O roteiro da parada, eles contam absolutamente tudo. Que uma vez que o computador quântico mais inteligência artificial se conectar à internet, acabou. Acabou. Você não tem controle. Esse segundo destino, assim, eu não sei o que é pior, cara. Só tem essas duas linhas, só tem esses dois caminhos que a inteligência artificial vai tomar. Entendeu? Eu nem sei qual foi o início da sua pergunta, cara. Não, tá dentro da resposta. Mas, Douglas, eu não sei, talvez seja ainda a minha ignorância a respeito do conhecimento mais técnico a respeito da inteligência artificial, porque o pouco que eu busquei saber sobre a física quântica, que isso aí parece não magia negra, não é a palavra, parece, não sei, algum tipo de feitiçaria. Por quê? Não sei se tu assistiu aquele filme o último filme que teve do Ant-Man, que é o Homem-Formiga junto com a Vespa, né? E aí eles iam pro mundo do Quantumania, um mundo que eles, não sei como se diz não sei se é português ou inglês a palavra que aquilo praticamente era o inferno que eles estavam. E aí, o que eu percebi lá das mensagens, quando eu vou pro cinema, eu fico anotando as mensagens que tem. Meus amigos ficam putos comigo, porque eu, em vez de prestar atenção, eu fico anotando as mensagens que tem ali. É que, apesar da máquina ter essa programação e esse objetivo, como tu bem falou, inclusive, eu vou até assistir esse. Eu tenho Netflix aqui, mas eu não assisto. Eu vou buscar. Por quê? Porque a máquina ela não tem uma alma, ela não é um ser vivente, ela simplesmente é um ser programado. Na minha visão, eu, Rafael, não é baseado em nada. Assim, né? Não é baseado em ninguém. Não vi ninguém dando essa opinião, mas pode ser que tenha igual. Ou existe feitiçaria, como a gente já falou aqui, feitiçaria, ou existe alguma coisa por trás disso, demônios, o que é que seja. Fica claro que aqui eu realmente creio nesse mundo aí espiritual que a gente vê. Ou são um grupo de pessoas que realmente criaram e programaram tudo para que tudo isso seja feito. Porque eu ainda eu não vejo isso como
a máquina em si sozinha fazendo tudo isso, mas sim alguém, sempre alguém controlando. Agora, homens ou Com relação, foi Rafael, olha só, outro dia eu estava vendo um vídeo, ó como é que as coisas são. Outro dia eu estava vendo um vídeo do rapazinho botando um debate de uma inteligência artificial com a outra. Pega um telefone, coloca aqui, né, inicia um tópico e uma vai respondendo a outra, né, eles vão debatendo. Isso aí é retroalimentação. Uhum, O problema, quando vai ganhando autonomia, elas vão se retroalimentando, né, e se desenvolvendo. Só que isso não quer dizer que ela tem uma consciência. Ela não uhum. tem consciência. Talvez eu não soube me explicar bem, mas continua, vai. É, ela não sabe o que está fazendo. Porque o grande ponto do ser humano e do animal, o animal tem consciência. O animal não tem inteligência racional, mas tem consciência. Uhum. Ela sabe o que está fazendo, né? Tem estimativas, tal, aquilo que a gente chama de instinto, né? Mas aí certa estimativa, ela calcula. Você não vê um cachorro saltando de um prédio, não vai fazer isso. Então ele tem consciência. O ser humano não só tem consciência, como tem consciência de que é consciente. Ele é o único ser que pode dizer a palavra eu e conjugar o verbo sou, eu sou. Quem mais pode fazer isso? Quando Deus manda Moisés ir lá falar com o faraó, o que eu devo falar? Diga que o eu sou te mandou. Uhum. Só Deus, o ser humano, pode fazer isso. Máquina nenhuma tem consciência para fazer isso. Só que o ser humano tá tão burro hoje que eles vão confundir simulacro com realidade. O ser humano real com simulacro. Isso já tá acontecendo. Entende? E o problema, esses simulacros, mesmo que a pessoa tenha a preocupação de querer separar as coisas, pode vir com um engano, com a artimanha do engano, de mudar a voz de alguém, de manipular a voz, de fazer um monte de besteira, um monte de besteira. Porque assim, Rafael, a gente tá só no começo das duas. A coisa assim vai evoluir muito, muito rápido. Muito. A gente não vai, por isso aqui, não teremos discernimento do que é real, tá? Só que eu vou chegar na questão da quântica. Só que, como a gente está acostumado aqui a pegar o celular e conferir tudo no Google. Só que o Google agora demora muito. O que a gente faz? A gente faz um sistema. A gente entrou num sistema de impessoalidade. Porque o Google você tem uma pessoa ali. Alguém escreveu aquilo ali, uma pessoa. Só que você entra num sistema de impessoalidade de perguntar para uma coisa chamada inteligência artificial. Tipo assim, supostamente ninguém tá te respondendo. Você não tem uma referência. Você perde a referência. Então você dá uma autoridade para alguém que não é uma pessoa. Quando as coisas começarem a confundir o virtual com o real e as pessoas não saberem mais distinguir, quem vai ser o único que vai dizer para a pessoa o que é real e o que não é real? A inteligência artificial. Então a inteligência artificial vai ganhar o quê? Um poder divino, de onisciência. É Superficial. por isso. É super total. É um simulacro, é um engano. Esse é o engano satânico, pô. O engano satânico não é a criancinha lá comendo pirulito escondido e esconder e dizer pra mamãe: ah, não tô comendo pirulito, não. Isso não é o engano satânico. Não é essa mentirinha. O engano satânico é a corrupção total da estrutura da realidade. É deixar todo mundo louco e depender de uma coisa que vai simular a onisciência divina. E todo mundo vai acreditar naquilo. A igreja já está fazendo isso. A questão da quântica, o problema é o seguinte: quando você começa a diminuir a matéria, e é por isso que desde Aristóteles já ensinava que matéria não existe. Matéria é uma linguagem lógica. Mas chega a ser a besta modernista
materialista acredita que matéria é uma coisa que existe. Acredita que isso aqui é uma matéria. Isso aqui não é uma matéria, isso aqui é um celular. Né? Isso aqui não é uma matéria, isso aqui é um livro. A matéria é apenas um substrato para explicar a causa material disso aqui. Mas matéria, ninguém vai me mostrar uma matéria. Porque se você pegar... qual é a causa material do livro? É o papel. O papel não é matéria, papel é um papel. Entendeu? Não existe uma coisa chamada matéria. Então, se você começa a diluir esse substrato, as coisas, ou seja, que a gente chama de matéria, porque tudo isso aqui é divisível. Você divide, e você se transforma em outra coisa, você divide essa outra coisa, divide, vai chegar a um ponto que você não tem mais o que dividir. O que é essa coisa que não divide mais? A gente não sabe o que é. O que a física quântica encontra são cálculos. Como, por exemplo, a matéria escura. Ninguém sabe o que diabos é matéria escura. Mas a física quântica sabe que, por cálculos, isso necessariamente existe. Ninguém sabe o que é. Porra, quando os tradicionalistas, perennialistas, falam, como René Guénon, que a estrutura da matéria é o espírito, ele não está errado. E a física quântica está chegando mais ou menos nisso. Numa coisa que o São Tomás de Aquino já chamava de as forças sutis da natureza. Quando saiu aquela pesquisa da acupuntura para mapear em que nervos corre toda a questão da acupuntura, por onde, para identificar, né, por onde passa a energia, eles descobriram que não passa por sistema nervoso central, nada. Eles não sabem. Só que o negócio funciona. É isso que São Tomás que nos chamava de forças sutis da natureza. Não é irreal, é real, mas não é a realidade que a gente está vendo aqui. É uma outra coisa que ninguém sabe. Não é o material, no caso. Não é o mundo dos espíritos. Energia. O que é energia, brother? Ninguém sabe explicar o que diabos é energia. A gente sabe física que é o... quântica é a ciência que mais consegue chegar perto desses mistérios. Uhum. Entende? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente coloca o seguinte: olha, quem é que pode manipular as forças sutis da natureza? Magos, o diabo, espíritos malignos, anjos. Se essas coisas existem e a inteligência artificial é alimentada por linguagens, atitudes humanas, história, narrativas, discursos, então essas forças espirituais, elas podem manipular a inteligência artificial, dando conteúdo para elas. Uhum. Mas o establishment da ciência hoje, que as universidades, os pensadores, suponhamos, esses que têm credenciais para ir nos programas falar sobre, assim como a Suprema Corte tem credencial para falar de política, né? Eles negam a existência de tudo isso. Quando tu falou sobre essa energia sutil, eu lembrei do Anton Mesmer, que é o Franz Anton Mesmer, que foi o que... Não foi ele que criou o mesmerismo, mas era ele que manipulava a energia da natureza. Era mais ou menos o que se dizia assim. Que ele curava através do magnetismo. Ele conseguia ver um fluido magnético passando pelo corpo das pessoas. Ele ia lá com algum toque ou com alguma metodologia que ele fazia, ele podia curar as pessoas. Ele fez isso na frente de várias pessoas, de vários cientistas, inclusive cientistas como se eu não estou enganado, Lavoisier e outros daquela época que eram cientistas exponenciais lá na França, eles foram incumbidos de estudar o que realmente Mesmer estava fazendo. Obviamente que dentro do establishment de ciência, muitos deles foram tendenciosamente negaram, mas um deles, que eu não me recordo o nome agora, mas depois você pode me cobrar aí através
dos comentários que eu tenho essa resposta aqui. Ele disse que é algo real, mas que a gente não pode explicar. Tanto que essa questão que tem a ver, sim, com o nosso assunto, por exemplo, Mesmer, tudo isso que ele fazia através do controle corporal das pessoas, dessa energia, desse magnetismo, ele foi base de estudo para os expoentes da psicologia e da psiquiatria, como Jean-Paul Charcot, o judeu, que era o Alfred Adler, que, consequentemente, eles foram bases para Sigmund Freud, e Sigmund Freud foi a base para o Eduardo Bernays. Eu já falei algumas vezes nos conteúdos sobre isso, que Eduardo Bernays aprendeu através de todo esse legado que veio do tio dele e demais pioneiros, a como controlar essas massas. E Eduardo Bernays foi o que potencializou o feminismo através das tochas da liberdade, ali com o cigarro. Ele disse que a mulher empoderada e livre, ela ia fumar cigarro, ele ganhou bilhões de dólares ali para a Tobacco Company. E o Eduardo Bernays, ele deixou uma dinastia, assim como Freud. Os donos do Netflix, um dos donos do Netflix, que é o Rudolf Bernays, ele é bisneto do Eduardo Bernays. E essa crise de identidade que a gente vê hoje, nos últimos anos, principalmente, que é essas questões de gênero, a epidemia de crianças trans, ela teve um pico, principalmente depois que as plataformas de streaming se tornaram Netflix, Amazon, Disney, se tornaram a nova forma de se consumir a propaganda, que são os filmes, e as redes sociais, principalmente. E a partir disso, a partir dessas redes sociais, que todo mundo pensava, não, são inofensivas, são um passatempo, foram colhidos muitos dados, e esses dados, obviamente, alimentaram essa máquina que está por trás do Large Language Models, que são o Chat GPT e outro, Grok, entre outros. Mas isso tudo foi sem a autorização. Depois que foram criadas por exemplo, essas diretrizes contra a coleta de dados, o Facebook, na época, que hoje é a Meta, já estava vendendo esses dados para Cambridge Analytica, que foi processada, que ele foi levado lá no Congresso americano para depor, e ele simplesmente disse que não sabia que isso era ilegal, suponhamos. Mas a partir disso, eles já estavam criando cenários, como a gente falou aqui, para incluir as pessoas. Por exemplo, tem um caso que eu relatei no meu livro, que é um menino que tinha problema de comportamentais, de depressão, e ele preencheu um formulário online, e esse formulário meio que impedia ele de progredir profissionalmente, porque esse formulário foi lançado para várias empresas, onde sempre que ele ia se candidatar, ele não podia passar de certo nível de função profissional, porque supostamente ele não tinha uma capacidade cognitiva e emocional para passar disso. Então, ele foi limitado por um sistema a progredir e para melhorar como pessoa. Agora, imagina, por exemplo, o Rafael, ele era muito pobre e ele quer progredir. Bom, ele não pode adquirir isso porque ele é pobre, e o sistema, através da inteligência artificial, sempre vai me barrar de progredir ao nível social muito maior, porque o banco não me permite pegar um empréstimo, ou a universidade me reprova pela minha cor, pelo dado que eu coloquei, eu não sou negro, então eu não tenho direito à cota. Então, eu não sei se a maioria, você que está assistindo, está compreendendo a seriedade sobre isso. Não sei se tu percebeu como que isso vem de um legado e vem propositalmente. E outra coisa, Douglas, que eu quero te fazer essa pergunta, que a gente já comentou, eu sei a resposta, mas a igreja sempre prega para a gente viver a realidade, já indo para outro ponto, que para a gente viver a realidade e fugir da perseguição, a gente tem que ir para o campo, senão a gente vai ser assassinado. É realmente assim, na tua visão? Eu sei a tua visão, tu já falou pessoalmente sobre isso para mim, mas qual é a tua visão sobre isso, de que a igreja tem esse conselho da gente sair das grandes cidades e ir para o campo? É porque a gente vai ser morto ou tem outra coisa aí envolvida referente a isso? Primeiro é você pensar se você morrer em Cristo é um prejuízo, né.
Você vê o mundo como é que tá. Então o pessoal vai te perseguir, vai te matar porque você tá seguindo a Jesus Cristo. Ok, vem aqui e me mata. Para mim é melhor porque assim eu descanso em Deus, né? Eu penso assim, Tenho o céu garantido, né? Então, esse cenário de sair, todo mundo fugir e tal, essas coisas assim, para não ser morto, eu acho que a pessoa não entendeu o que que aquilo ali quer dizer, né? Quando Cristo fala para a gente sair das grandes cidades, não é para você se esconder, porque você não tem como se esconder. Tá tudo mapeado. Nosso amigo Enio uma vez falou lá como é que o planeta inteiro tá mapeado, eles podem te localizar onde você estiver muito rápido. Com a inteligência artificial e muito breve, junto com a computação quântica, assim, é impossível você se esconder em algum lugar. Então você sair das grandes cidades para ir para o campo, para ir para as montanhas, para ir para isso não é para você não morrer, não é para você não ser perseguido, é para você não enlouquecer. Porque se você ficar nas grandes cidades, todo o sistema montado e potencializado pela inteligência artificial para moldar a sua vida, meu filho, olha só, você dentro de uma sociedade sistemática a esse nível é um nada. Nada, 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 nada. Você não faz nada, você não compra, você não vende, você não faz nada. Você assim, você padece, meu filho. E mais do que isso, você vai sendo levado por manipulações a se tornar, né, você vai se moldando a se tornar a imagem e semelhança do sistema. Você querendo ou não. A igreja já está a imagem e semelhança do sistema, você acha que você não. Então você ficando nas grandes cidades, o conforto que aquilo aí te oferece, se você seguir o sistema, vai causar em você uma coisa: a perda da salvação. É por isso que você tem que sair das grandes cidades. Que se você ficar, você perde a salvação. A morte em Deus, nada se compara, é absolutamente nada perto da perda da salvação. Entendeu? Você vai viver aí seus 80 anos, lindo e maravilhoso, dentro das grandes cidades, com todas as suas tecnologias, totalmente manipulado, se tornando um ciborgue, repetindo todas as linguagens que limitaram você a repetir e transformando você em sub-humano. E você, obviamente, vai perder a salvação, porque você não vai conhecer Jesus Cristo, tá? Você veja bem, o que que é a igreja hoje em dia? É um shopping center onde você vai lá, toma um cafezinho, coloca suas crianças para brincar num parque de diversões igreja de e você vai assistir um show. Você vai assistir um show de automanipulação com músicas de acordes extremamente repetitivos em escala maior, onde você vai chorar, vai se espernear, falar em línguas, com a parede toda preta, parecendo uma casa de show. Você vai embora, vai comer um cachorro quente, uma pizza na igreja, comprar roupas de marca na igreja, pegar seu filho que ficou ali brincando, não aprendendo nada de Jesus, vai embora para casa. Esse é o mundo, cara. Então, se você não sair para as grandes cidades, porque nas pequenas cidades, no mato, você ainda sabe o que é realidade. E a gente foi criado, o ser humano, a estrutura humana. Cara, eu ouvi uma frase ontem de um amigo meu, espetacular, brother. Eu nunca mais vou esquecer, eu vou repetir isso sempre. O espírito, o espírito humano anseia a realidade. A gente foi criado para isso. excelente. Inclusive, ontem eu estava tendo uma aula sobre conservadorismo aqui. Eu faço um master em Madrid. Inclusive, eu moro numa cidade muito Vai menor. falando aí, ó. Vai falando rapidinho. Eu moro numa cidade muito menor, eh, que é Córdoba, na Espanha. É uma cidade que é ao redor do campo, tem muito produtor rural aqui. E isso que o Douglas falou, que o ser humano anseia pela uma realidade, pela verdade, isso é natural. No Brasil, principalmente na América Latina em si, isso vai como algo que se fosse esoterismo, mas o ser humano nasce com a percepção natural para entender o que é certo e o que é errado,
o que é real, realmente. Então, a maioria por que o objetivo dessas dinastias, dessas elites é ludibriar, é enganar, é promover a propaganda, porque naturalmente, quer dizer, de forma massiva, porque naturalmente o ser humano ele consegue perceber o real, o que está na frente dele. Uma criança naturalmente consegue ver o que é real e o que não é. A gente está cansado de ver. Tô falando criancinha assim de 4 anos. Ela consegue ver o que é de verdade, o que não é. Não só através dos estímulos que ela tem, não só através do gosto, mas sim através da percepção. Ela consegue saber quem é o pai dela. Um dos exemplos também é quando eu vou estacionar o meu carro. Eu tenho o espaço, como eu moro no centro, eu tenho que estacionar numa garagem privada que é aqui perto. Então, é um espaço muito pequeno e o meu carro é um pouco largo. E aí eu fico olhando no espelho, fazendo toda a manobra, eu fico olhando no retrovisor assim, a proximidade para eu não bater. Cara, olha a grandeza de tudo isso. Como é que eu tenho a ideia, olhando por um espelho, um retrovisor, e eu sei que está próximo aqui, que para eu não bater, como é a complexidade, e eu consigo perceber isso sem nunca ninguém ter me dado um curso intensivo sobre isso. Eu fiz uma prática ali para tirar a carteira de motorista, mas eu consigo saber, olhando por um retrovisor, que atrás, se eu não ter cuidado, eu vou bater. Então, isso é a natureza do ser humano saber perceber o que é real ou não. E através de outras coisas, como aqui a vacina, ou bloqueadores de puberdade que destroem a cabeça das crianças. Quer ver mais simples? Uhum. Quando você olha um gato, você sabe tudo o que o gato pode e não fazer em menos de 1 segundo, só no ato de percepção. Isso é o que o Lau chama de círculo de latência. Meu amigo, isso é conhecimento, é Então, percepção da realidade. sim, é por isso que a gente sempre fala muito hoje sobre que a gente discrimina os experts, porque os experts só sabem um sentido, né? Por isso que às vezes existem muitas críticas de alguns pastores e teólogos e filósofos que existem aí, principalmente na igreja, que ele sabe apenas um ponto da doutrina dogmática da igreja. Ele não tem um conhecimento amplo sobre, por exemplo, sobre geopolítica e como a geopolítica pode afetar nessas questões de profecia, suponhamos. Profecia, que esse é o principal ponto que os nossos colegas discordam da gente quando a gente está conversando sobre isso com eles. Então, a gente vê um ambiente completamente construído, alimentado e potencializado justamente para tirar essa percepção do qual vai levar à perda do seu contato direto com Deus. E outra coisa, Douglas, a respeito da gente sair da cidade grande, eu tive uma experiência quando eu mudei para a Espanha no verão de 2019, eu mudei para cá, eu passei de 2013 até o verão de 2019, se eu não estou enganado, sim, morando em Londres. Ali é uma cidade grande. Antes disso, eu tinha morado em São Paulo. Contato com o natural mínimo. E daí eu lembro que eu tive, a primeira vez que eu cheguei aqui em Córdoba, eu fui para o campo passar uma tarde lá e eu vi um pôr do sol gigantesco. Eu tenho uma foto desse pôr do sol até hoje. E é como que fosse o Avatar. Parece que sabe o desenho Avatar que o cara conecta a trança dele lá com a natureza no filme? Parece que o meu corpo ansiava por esse contato. Eu lembro que eu toquei lá, tinha melão no chão, assim, tinha a plantação de amêndoa. Isso me trouxe tanto saúde como. Tanto que a minha expansão intelectual também se deve muito a eu ter vindo para uma cidade grande, que eu tive muito mais tempo de conhecer o sobrenatural e também ter tempo para o sobrenatural, não só estar trabalhando ali em Londres para lá e para cá e esquecer a minha fé. Isso não significa que eu tinha deixado a fé, mas que apesar de ter estado lendo a Bíblia, eu estava completamente distante da natureza humana que é estar em contato com a criação, com o que Deus criou, né? Pois bem, quer adicionar mais alguma coisa? A gente pode encerrar por aqui, Douglas. Acho que esse é o assunto mais importante hoje em dia, Uhum. é esse assunto, pelo menos esse ano, né, a partir desse ano, a inteligência artificial. Porque isso aí, cara, vai dar muito problema, muito problema. Então, Cara, eu sempre fico vendo, Douglas, quando existe esses fake, esses memes, por exemplo, do senhorzinho beijando lá o outro e o cara ficou assustado porque ele não lembra de ter feito isso. Agora imagina, por exemplo, a inteligência artificial sendo utilizada para fazer esses memes para
destruir, denegrir. Eu adoro enfatizar essa palavra, porque isso é contra os progressistas, que é segundo a Marina, isso é pejorativo. Podem denegrir a imagem de qualquer pessoa, de qualquer político, qualquer inimigo político. E quem detém o poder de tudo isso, principalmente dentro das big techs, é o lado do qual se opõe à liberdade humana, à liberdade de expressão, à liberdade política. Quem fala muito sobre isso é o Michael Benz, aquele que principalmente denunciou a censura a nível mundial, aqui na União Europeia, no Brasil. Inclusive, sigam ele lá no X também, se você fala inglês, né? Mas tenha para colocar a tradução. Assistam o conteúdo dele, porque ele explica tintim por tintim como, através da inteligência artificial, tem sido criado um sistema, não um sistema em si, um environment, como ele diz, esqueci, que proporcional para negar a existência do que você está vendo, literalmente. A União Europeia, por exemplo, já aprovou um marco sobre a internet que é de censura completa, e a Diane West, ela escreveu no livro dela America Betrayal que a União Europeia, ela é uma União Soviética que, quando a União Soviética caiu, todo mundo foi ali criar essas instituições que a gente conhece, todo mundo povoou, na verdade, essas instituições que a gente conhece, justamente para manter a humanidade a nível de Brave New World, que é o Admirável Mundo Novo, ou 1984, que o que mais expressa um provável futuro se a gente não lutar. Pois bem, Douglas, quer acrescentar alguma coisa, se despedir, deixar tuas redes sociais, mandar um abraço, um beijo, não sei para quê? Eu não uso muito as redes sociais, tá tranquilo, mas ouço o podcast Além da Ordem e do Caos no Spotify. Vai sair um episódio ainda na próxima semana. E meus filhos chegaram. Na hora, a gente se... Na hora. E é isso. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar ainda sobre esse assunto. Acho que foi muito boa essa live agora para introduzir. Mas a gente vai trazendo aí mais informações, mais conteúdos para a gente poder falar dessa ameaça aí do avanço tecnológico, né? Já passou já do status de saudável, né? Então, obrigado, Douglas, por mais uma vez ter aceitado o convite. É sempre uma grande honra, né, ter te conhecido e participar de grupos ali de debate, de onde eu aprendo demais contigo, né? Quando chegar a 60 anos, eu te dou o teu certificado de filósofo. Eu não vou esquecer. Beleza? Até mais. Até mais, um abraço. E você que ficou aí até o final, novamente eu peço que você compartilhe, mande esse conteúdo aí no WhatsApp da família, nos grupos da igreja, compartilhe no X, no Instagram e demais plataformas aí de redes sociais, porque você ajuda a tanto levar conhecimento como criar um ambiente onde as pessoas estarão interessadas em saber sobre o seu futuro e realmente lutar contra essa tecnocracia. No final disso, isso vai ser uma tecnocracia regada aí por muitas características demoníacas e satânicas, né? Eu agradeço se você ficou até o fim e, novamente, compartilhe esse conteúdo e muito obrigado, tá bom? Tchau!